Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos trabalhar mais uma das aplicações da segunda lei de Newton. Hoje vamos trabalhar com o plano inclinado sem atrito. Primeiramente, descrever a dinâmica do corpo sobre o plano inclinado, primeiramente eu devo, para descrever a dinâmica desse corpo, começar representando as forças sobre esse corpo. Nesse corpo, sobre o plano inclinado, há duas forças atuando. A força principal que está atuando nele é a força peso. Peso, a força que a Terra exerce sobre ele, é uma das forças que está atuando sobre esse corpo. A outra força que está atuando sobre esse corpo é a força normal. A força normal, lembre que é sempre perpendicular à superfície de contato. Aqui está a normal. No plano inclinado, quando você pega esse objeto e abandona ele no plano inclinado, ele vai ganhar movimento na direção do plano. Ele ganha movimento na direção do plano, de tal forma que eu devo me perguntar, que força é essa que é responsável pelo movimento desse corpo? Que força é essa que está gerando nesse corpo a sua aceleração? Observe o seguinte, eu observo que a força normal ela é perpendicular ao plano. No entanto, a força peso ela está inclinada em relação à direção do movimento. Qual será a estratégia? A estratégia é, ao invés de trabalhar com a força peso inteira, eu vou decompor a força peso. Como assim? Observem que, saindo da extremidade desse vetor e caminhando na direção do movimento, esse vetor que aqui se forma é uma das componentes do peso, que eu vou chamar essa de componente Px. Prolongando a direção da reta normal. Quando eu saio da extremidade desse vetor e caminho na direção da reta normal, esse vetor que aqui se forma é uma outra componente da força peso, que eu chamo de componente Py. Observem que a componente Py, quando somada com a componente Px, resulta na força peso inteira, ou seja, a componente Px somada com a componente Py, vetorialmente falando, corresponde à força peso inteira. Isso significa que, ao invés de trabalhar com a força peso inteira, é mais conveniente eu trabalhar com as componentes da força peso. Trabalhando com os componentes da força peso, meu problema fica de muito fácil solução. Porque aí eu consigo estabelecer duas relações importantes. Observem bem. Quais são as relações que eu consigo estabelecer trabalhando com as componentes do peso? Observe que a força normal é equilibrada pela componente Py. Então, uma relação importante é que a força normal ela é igual à componente Py. Uma outra relação importante é que a componente Px do peso é a única no sentido da aceleração. Então, nesse caso em particular, se a componente Px é a única no sentido da aceleração, a componente Px é quem faz o papel da força resultante. A força resultante é Px. Ah, Chico, e como é que eu acho Px e Py? Observe que, por trigonometria simples, comparações simples, se θ é o ângulo de inclinação do plano, esse ângulo θ é o mesmo ângulo que a componente Py faz com a força peso. Esse ângulo também é θ. De tal forma que, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, vamos concentrar nossos esforços nesse triângulo. Observe nesse triângulo que eu estou destacando. Para eu determinar a componente Py e a componente Px, nesse triângulo retângulo, eu vou trabalhar com as duas funções trigonométricas, seno e cosseno. Naquele triângulo retângulo, quem é o seno θ e quem é o cosseno do ângulo θ. Observem que, nesse triângulo, seno θ seria cateto oposto, o cateto oposto a θ corresponde à componente Px, a hipotenusa é o lado em oposição ao ângulo reto, de tal forma que seno θ fica cateto oposto Px, hipotenusa P, ou seja, quanto vale a componente Px? É o peso seno θ. Destacamos isso. Resultado importante.
Nesse mesmo triângulo, quem é o cosseno θ? Cosseno θ é cateto adjacente, o lado junto ao ângulo, PY, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é o lado em oposição ao ângulo reto, é o peso. De tal forma que a componente PY será o peso vezes o cosseno θ. Destacamos. Então, nossa estratégia foi, ao invés de trabalhar com a força-peso inteira, é mais conveniente trabalhar com as suas componentes, porque a soma das componentes é igual ao peso. E uma das componentes, PY, é igual à normal. A outra componente, Px, é a força resultante. De tal forma que, sabendo calcular Px, sabendo calcular Py e sabendo essas relações, você tem a chave para resolver os seus problemas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.